e entender e sempre olhar para o sujeito, né, para o ser humano, como um ser biopsicossocial, né? O que é um ser biopsicossocial? Entender que existe um ser biológico, né? A gente está falando ali do funcionamento humano, um ser psicológico, então a gente está falando da mente, e um ser social, Exato. né? Então, o meio interfere na forma como a gente se comporta, né? Então, a cultura, o país, a criação, né, do seu núcleo familiar, tudo isso vai interferir no aqui, no agora, no futuro. Né? Então, a gente precisa olhar para esse todo. Então, todo profissional da saúde que tem esse olhar, ele vai conseguir tratar o seu paciente, o cliente, da forma mais humanizada possível. Exato. Né? Foi o que eu estava conversando com você antes, né? Esse era o olhar da Nise da Silveira. Então, não esquece de ver o filme é maravilhoso. Vou ver. Nise da Silveira. Nise da Silveira. Nise. Vou ver. Eu te encaminho ele depois. Vai semana, fica melhor ainda. Exato. Eu não esqueci. É maravilhoso. Então, ela tinha esse olhar, e não basta ter o olhar, é tratar o ser humano dessa forma. Não é? Até não precisa ser um profissional da saúde para isso, mas quando você for conversar com alguém que está em sofrimento, pensar, poxa, por que será que ela está se comportando assim? Né? Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, às vezes, quando alguém te ataca com palavras, ou ela se comporta de uma determinada maneira que não te agrade, e você fica até meio confuso porque ela está fazendo aquilo, nem sempre aquilo é sobre você, mas pode ser sobre ela também. Mas ela não está dando conta. Por quê? Porque a gente nasce em uma sociedade onde não nos ensinaram a falar sobre emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre como externalizar isso. Então, você vai externalizar da forma que você acha que é certo. Né? Então, quando a pessoa falar algo que for confuso, pensa, será que isso é sobre mim ou sobre ela? Né? Então, por exemplo, eu vou falar no meu lugar, né, de mulher. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi muito isso, né, de parentes, de tias, de pessoas, quando eu ficava brava, com raiva, né, sei lá, jogava o brinquedo, às vezes puxava o cabelo, fazia um comportamento ali, né, que não era bonitinho. Anormal, né? E falava, não, menina não pode sentir raiva. É feio menina sentir raiva. Não pode fazer isso. Daí, por que menina não pode sentir raiva? Ninguém te explicava por quê. Sim. E assim, você está sentindo uma emoção que faz parte do processo psicológico básico, né? Que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Então, o correto seria, por que você está com raiva? O que você está sentindo? Né? Então, vamos tentar resolver essa raiva de uma forma que tu não se machuque, que não puxe o cabelo, que não quebre o brinquedo. Então, o ouvir a criança também, né? Então, começa lá na infância. Exatamente. A gente estava conversando aqui em off, antes de gravar, entramos um pouquinho na hipnoterapia, não vamos falar disso? Deixa mas eu vou falar. Próximo tópico. Tá, eu vou falar de uma coisa que não é bem hipnoterapia, mas vem de uma programação. Posso ficar assim? Pode, de qualquer jeito, Zé, fica. E aí? Uma programação neurolinguística, por exemplo, e eu acredito que nós, seres humanos, nós temos eu acredito na missão, entendeu? Eu acredito que nós temos uma missão. E eu acredito que o ser humano, ele é realmente programado. Dependendo da programação que ele tiver, como você falou do núcleo familiar aí, do ecossistema ali, dependendo da programação que ele tiver, a vida dele fica muito tempo atrasada até ele se descobrir de novo, encontrar profissionais. Porque geralmente uma pessoa, quando ele tem um certo atraso na vida, ele vai ter que procurar terapia no futuro para se encontrar de novo. E às vezes acontece isso aí, igual vi em estatística, uma criança recebe 100 nãos para um sim. Entendeu? Você imagina, então ele deixa, a mente dele fica muito negativa, né? Às vezes você tem uma predisposição para ser um jogador de futebol, para ser um cantor, para ser um psicólogo, mas se você for muito reprimido na infância, acaba que a pessoa tem uma dificuldade muito grande na frente de desenvolver isso, porque ele colocou muita crença na cabeça dele, né? Então isso aí é um problema. Agora, uma coisa é certa, se você olhar para uma arara, você consegue imaginar outro nome para ela? Eu não consigo. Para uma águia, não, né? Então, na vida é isso. Eu olho para você e não consigo imaginar você em outra profissão. Acho que você nasceu para ser psicóloga mesmo. Obrigada, que legal. Bom ouvir isso. E depois você começa já com um consultório próprio seu ou você começou a trabalhar em consultório de uma outra pessoa? Numa clínica? Como é que funciona? É clínica ou consultório? É a mesma coisa isso? Não, é diferente. Diferente? Eu vou te responder isso, mas só deixa eu fazer um adendo. Um adendo, assim, uma observação. Tu falar que eu nasci para ser psicóloga, né? Eu vou falar por mim e por amigos da área da saúde que também desabafam, né, muito sobre isso. Sim. Que o profissional de saúde ele se cobra muito, né?
Porque tratar o ser humano não é uma ciência exata, entende? O ser humano ele é um ser complexo e os tratamentos são complexos também. Mas hoje a gente pode ficar feliz por entender que existem tecnologias e formas de tratamento muito eficazes, né? Então, o não desistir é muito importante. E é muito legal ouvir isso da tua parte, porque por mais que a gente estude, a gente se dedique, a gente faça pós, mestrado, doutorado, né? A gente tente ser o profissional mais ético, íntegro, a gente nunca acha que é bom o suficiente. Normal. Né? E o profissional de saúde tem esse sentimento, né? Às vezes a gente... Eu acho que não é só de saúde não, viu? Não. Eu acho que é geral. Eu acho que qualquer área que você pegar, a pessoa... eu acho que isso aí, não sei se isso é um mecanismo de defesa, mas se for um defeito, a gente deveria se livrar disso, porque isso aí, se cobrar demais, é um negócio complicado também, né? É verdade.